Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma lista de filmes espetaculares, filmes lançados nos últimos tempos, ou seja, filmes contemporâneos da nossa época, realizados por mulheres, grandes diretoras de diferentes países, origens. Essa lista é uma lista com grandes autoras do cinema. No fim das contas, para todo mundo que me acompanha aqui no canal, vocês sabem que eu gosto justamente de encontrar realizadores autorais por trás dos filmes, porque eles levam a linguagem do cinema para frente. Eles fazem retratos do seu tempo através das suas próprias lentes. E essas diretoras, elas estão fazendo recortes e retratos do tempo delas como ninguém. O frescor que eu sinto assistindo os filmes dessas diretoras é um frescor que eu não sinto em outros lugares. Hoje, o que mais me atrai nos filmes que são lançados são duas coisas: filmes de grandes diretores do passado e de novos olhares, novos realizadores que estão chegando. E como eles estão chegando? Quem são essas pessoas? Aqui nessa lista de hoje vocês encontram 7 dessas realizadoras. É claro que existem muitas outras realizadoras, outros realizadores. Quais são os novos olhares que vocês têm assistido e que vocês super recomendam para todos nós? Porque isso é o que faz o cinema ir para frente, galera. A gente ter sempre novos olhares e novas vozes chegando, contando suas histórias com vontade mesmo de criar uma experiência para o público. E é justamente isso que eu encontro aqui e que vocês vão encontrar também quando forem assistir esses filmes. Então eu quero abrir essa lista falando de uma diretora que quem acompanha aqui meu trabalho sabe que eu sou muito fã, não só pelo trabalho dela como diretora, mas também pelo seu trabalho como roteirista. Eu sou apaixonado pelos roteiros que ela constrói, pelas histórias, né, as narrativas que ela está contando, os personagens, como ela desenvolve eles, a sensibilidade dos diálogos, tudo. Essa diretora é a Celine Sciamma, diretora de Retrato de uma Jovem em Chamas. Tem um vídeo completo aqui no canal falando sobre esse filme, sobre o trabalho que ela realiza, sobre como ela constrói os temas por trás das suas narrativas. A Celine Sciamma já é uma diretora com alguns filmes dentro da sua filmografia. Ela também faz trabalhos como roteirista e eu gosto muito da metodologia dessa diretora porque ela não separa a construção de um discurso dos temas que são relevantes para ela, que ela quer trazer para manifestar ali as suas ideias, com a narrativa. Ela faz uma mistura que ela vem desde o começo, desde a concepção do roteiro, que literalmente se caracteriza por uma página que ela divide no meio dos temas que ela quer falar e no que pode virar história, e como ela vai construindo essas cenas que estão na sua cabeça para que ela de fato construa uma experiência que impacte o público. Esse é um entendimento de narrativa que particularmente eu gosto de observar de perto. Assim, a Celine Sciamma não é só uma diretora que eu admiro, como também eu estudo seus trabalhos. Eu gosto de perceber como ela faz isso tudo, como ela constrói as suas narrativas. Quando a gente pensa em Retrato de uma Jovem em Chamas, nós estamos falando de um filme de época que retrata um tempo que teoricamente ficou no passado, mas a concepção de duas personagens que se apaixonam em uma época em que o destino das mulheres já estava traçado muito antes delas mesmas poderem ter as suas próprias ideias, é explorado de uma forma única e singular. Existe ali um conflito muito claro para nós, mas como ela entrega o poder disso que ela está querendo evidenciar para todos nós está nos detalhes, particularmente em como o filme é concluído, que, na minha opinião, já fiz esse vídeo há muitos anos, né? Acho que foi em 2019 que eu falei sobre Retrato de uma Jovem em Chamas. Esse final continuou comigo até hoje. Já estamos em 2023. Então, assim, de fato, um filme espetacular. É um filme que evidencia como essa história de época, ela não tá tão no passado assim como deveria. Um outro trabalho que eu já trouxe aqui para o canal e, enfim, todo mundo que acompanha sabe o quanto eu fiquei apaixonado pelo filme é o After Sun, da Charlotte Wells. No caso, é o primeiro filme da Charlotte. Uma das coisas que mais me impressiona até hoje, depois de já ter assistido alguns meses o filme, é justamente como ela conseguiu trazer essa história pessoal e transformar em um filme tão bem estruturado, tão bem construído, tão bem organizado, que consegue, ao mesmo tempo,
levar o público para uma experiência muito singular, não só das lembranças da memória dela, mas também de como as memórias elas podem trazer para nós diferentes emoções, não só emoções positivas, mas também emoções conflituosas que nos fazem refletir, tentar entender a psique daquele personagem que vive no passado e agora vive nessa representação que foi criada pela própria Charlotte Wells. Como as memórias são retratadas, o uso ali da linguagem cinematográfica, né, dessa mudança de estilo dentro da obra, de como as memórias estão sendo recordadas e apresentadas para o público. Tudo isso feito com uma maestria, dois atores apresentando ali para nós esses personagens maravilhosos e muito bem construídos por ambos. Aquele tipo de filme honesto que não poderia ter sido realizado por nenhuma outra pessoa. E eu acho que o cinema, apesar de ser uma arte coletiva, de ser uma arte muito cara para ser realizada, quando usada nesse lugar de trazer, de fato, o olhar de uma pessoa, trazer o olhar de uma artista, o impacto no público, ele é muito profundo. E, no caso, foi isso que aconteceu comigo quando assisti After Sun. O próximo filme é Carvão, da Karolina Markovics. Também já falei algumas vezes dele, sempre que eu tiver oportunidade eu vou falar. Para quem me acompanha também sabe o quanto eu adoro filmes de gênero. Os filmes de gênero, eles, no fim das contas, são uma forma de organizar os filmes ao longo do tempo, de vender melhor os filmes, mas o que acaba acontecendo existe uma construção de expectativas do público em relação ao que nós estamos vendo. E eu adoro ver os realizadores brincando com essas expectativas, construindo histórias que, sim, vêm com muitos aspectos que nós já estamos acostumados e já vimos em filmes do passado, mas colocados em uma lente tão peculiar e tão nova, cheia de vontade de contar uma história, que não só nós nos surpreendemos no sentido de nós precisamos de uma conclusão surpreendente, não é isso, mas toda a experiência em si parece trazer um frescor que a gente não tinha sentido antes. Carvão tem uma combinação que eu considero matadora, que é você tem o uso do gênero para evidenciar temas fantásticos e através de um olhar muito bem construído. Então toda a mise-en-scène desse filme, porque o filme ele utiliza espaços abertos, mas principalmente a ideia do enclausuramento, dos espaços pequenos, a ideia do espaço parecer cada vez menor e tudo isso acontecendo dentro de uma proposta narrativa que envolve o público de uma forma que é muito difícil se desapegar. Tirando isso, você também tem todas as belíssimas interpretações por trás desse filme. Então você tem a Maeve Jenks como a grande protagonista, acho que é uma das grandes atrizes do nosso tempo, e ela se relaciona com as pessoas à sua volta de uma forma imprevisível, como é o bom ser humano, né? Super imprevisível e no caso dela, enfim, um ser humano bem complexo. Então, Carvão é um filmaço que eu recomendo para todo mundo. Uma das maiores obras-primas do nosso tempo, na minha opinião, é o filme Anatomia de uma Queda, da Justine Triet. Esse filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes e, mais uma vez, é um filme que trabalha dentro de um gênero muitas vezes feito no cinema, né? Então é uma escola de filmes de julgamento e de investigação, de crime, sendo levados a um júri, onde existe a construção de diferentes narrativas e de diferentes pontos de vista para decidir se um personagem é inocente ou não. No caso, a Justine Triet, ela tem uma pesquisa fantástica que não fica apenas em Anatomia de uma Queda, mas ela também trabalha isso em outras oportunidades. A questão da divisão entre a realidade e a ficção, de misturar as duas coisas, principalmente se ela utiliza a vida como fonte para a ficção. Isso já foi trabalhado em Sibley, mas aqui em Anatomia de uma Queda, um filme sobre construção de narrativas, um filme sobre diferentes pontos de vista, e você, como espectador, precisa decidir aquilo tudo. Além de ser uma diretora que constrói os seus roteiros com uma maestria fenomenal, a direção e a montagem dos seus filmes tem uma peculiaridade fenomenal que eu quero explorar com vocês aqui em outras oportunidades. Ela tem um domínio do espaço-tempo dentro da sua montagem que eu considero muito particular. Eu sinto que ela elabora um exercício de manipulação da perspectiva do público em diferentes momentos. Então ela sugere, através de flashbacks que podem ou não ser reais, através de falas, através de memórias,
de uma forma muito sutil, o que faz com que ela conduza a nossa experiência. Então é como a experiência de estar em um labirinto e indo para diversos lugares que acabam sem fim, em outros momentos que tem uma continuação. É um domínio da montagem que se estabelece justamente nas duas pontas, dentro da construção do roteiro e dentro da finalização do filme, coisa que ela participa ativamente. Eu também já recomendei para vocês algumas vezes aqui no canal o filme Shiva Baby, da Emma Seligman. Esse foi o primeiro filme dela, ela já fez o seu segundo, Bottoms, que também é muito interessante, mas na minha opinião, o grande filmaço dela até agora é de fato Shiva Baby, porque ela traz aqui nesse filme uma combinação que eu considero muito poderosa. Geralmente nos primeiros longas-metragens, os artistas eles não têm tantas possibilidades assim para a construção da sua narrativa, porque tudo é muito caro e você tem pouco dinheiro. Mas ela constrói um cenário, ela constrói uma arena para contar a sua história que eu considero muito especial, que é justamente o espaço onde o conflito todo será não só estabelecido, desenvolvido, mas também possivelmente concluído. No caso, nós acompanhamos uma personagem que vai até um velório de um familiar que ela nem mesmo sabe quem é, e dentro desse espaço ela vai encontrar todos os conflitos inimagináveis e os inimagináveis que você possa querer pensar para uma história como essas. Um filme que traz toda a autoralidade dessa artista, e essa personagem ela é uma representação disso. Eu já vi várias entrevistas da diretora falando sobre como essa personagem é uma criação de uma espécie de metáfora para entender justamente esses conflitos dessa idade e os sentimentos que ela tem. Então é um filme que ele é muito dinâmico também, muito bem construído e particularmente com diálogos fantásticos, e que de fato é isso, ele tem essa simplicidade na sua construção, mas ao mesmo tempo dentro do simples ela constrói um impacto gigantesco. Outro filme que é de uma diretora de primeira viagem é o Vidas Passadas, da Celine Song. Esse filme foi construído com uma estrutura maior por trás dele, ele tem um orçamento grande comparado a Shiva Baby, por exemplo. E a Celine Song, ela tem um histórico também da construção de narrativas, né? Ela tem uma conexão muito grande com a literatura, coisa que a gente entende, assim, a gente pode entender quem é a Celine Song, de certa forma, através do seu Vidas Passadas, porque uma coisa que aconteceu de fato na sua vida inspirou esse filme. Então o filme ele tem esse perfil de ser uma autobiografia em muitos aspectos, mas assim como a gente pode ver na pesquisa da Justine Triet, no fim das contas você mistura vida e ficção e nem tudo necessariamente aconteceu, e o filme ele também explora essa questão ao mesmo tempo que um filme muito bonito sobre conexões, sobre a conexão que nós podemos criar com pessoas que não necessariamente vão permanecer na nossa vida fisicamente, mas elas permanecem de outras formas e não necessariamente apenas nessa vida. Para uma reflexão mais metafórica, vai para uma reflexão mais filosófica sobre a vida, que particularmente eu achei muito impactante. É um filme também muito bem construído, com personagens talhados de uma forma artesanal. Ela não só está retratando figuras que de fato ela encontrou na vida, então também por isso mais camadas humanas, mas a forma com que ela escolhe representar essas pessoas e essas vivências e a complexidade, né? Todo o conflito entre estar com uma pessoa e encontrar uma outra pessoa do seu passado, como é que você lida com tudo isso, enfim. É um filme brilhante e eu tô muito curioso para ver o que a Celine Song vai apresentar depois dessa obra. E para fechar a lista de hoje, o filme Raw, da Julia Ducournau. A Julia Ducournau ganhou a Palma de Ouro, assim como a Justine Triet ganhou com Anatomia de uma Queda, mas ela ganhou pelo seu filme Titane, que saiu alguns anos depois de Raw. Particularmente, eu fui muito impactado por Raw, então é por isso que eu quero trazer aqui para vocês, porque também é um filme de gênero, um gênero bastante difícil de se lidar, bastante difícil de se construir, é um gênero ali bem conectado com o terror e que, enfim, é bem polêmico no fim das contas, mas ela usa essa parada para falar de uma outra coisa. Ela usa essa questão toda para falar sobre uma questão muito peculiar daquela protagonista nesse momento de virada da vida, né? É uma espécie de coming of age, de certa forma, a entrada nessa universidade, de estar se descobrindo dentro daquele espaço, dentro daqueles encontros todos, mas tudo isso feito de uma forma que a diretora Julia Ducournau, ela claramente gosta muito
muito do trabalho do Cronenberg e ela está trazendo uma nova frente para o body horror. Ela faz isso muito bem, já tinha explorado isso nos seus curtas, mas ela faz com um olhar único, assim, você percebe pelos enquadramentos, pela construção dos filmes que a Julia Ducournau está fazendo aquele filme, está explorando aqueles temas de uma forma que só ela poderia fazer. Então isso é instigante, é isso que eu gosto de buscar e encontrar dentro dos filmes. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.